Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 35, capítulo 3 da biografia do apóstolo São Pedro, escrito por William Thomas Walsh. Então, nós estamos acompanhando a visita do menino Simão a Jerusalém, né, juntamente com a família. Foi provavelmente seu irmão quem primeiro chamou sua atenção para certas anomalias em Jerusalém. O Novo Testamento não indica qual era o mais velho, mas sugere que André exercia não pequena influência moral sobre o impetuoso Simão. Falava menos, mas com acerto. Era mais prudente, mais ponderado, mais circunspecto, mais estrito, sempre perscrutando sob as superfícies ou por trás das aparências para descobrir a verdade de fundo. Penso nele como mais moreno e mais alto, com olhos penetrantes que eram ao mesmo tempo dóceis e vivos, e com um belo e delgado nariz semita. E em Simão como mais pesado, mais rude, com sardas, de nariz mais grosso e com a boca mais grosseira do que o comum, formando um bom conjunto com os cabelos do vermelho de terra. Isso é imaginação e não história. Contudo, devia haver algum contraste desse tipo. Foi provavelmente André, em vez de Simão, quem pediu informações a seu pai a respeito do edifício que lançava com tanto atrevimento sua negra e feia massa no canto nordeste do templo, irrompendo dele como um borrão em contraste com sua beleza. E se não houve um franzir de testa, de ressentimento ou deboche no rosto de Jonas, o pescador, quando disse o que sabia a respeito, é que não estava ele tão bem informado como deveria estar um bom judeu, depois de tantas visitas a Jerusalém. Era bastante fácil para o indagador André descobrir, por intermédio dele e de outros, tudo quanto necessitava saber acerca da cidadela Antônia e transmitir a informação a seu irmão. Eles sabiam que dentro de seus sombrios e vedados muros, um território estrangeiro e não sagrado, o forasteiro Pôncio Pilatos, procônsul de César Romano, desempenhava a real tarefa de governar a Judéia, enquanto os sumos sacerdotes, reduzidos à ignomínia de aceitar seus honorários de um gentio e de um poder pagão, aferravam-se apenas às sombras e remanescências de autoridade. Então a cidadela Antônio, né, no terreno do templo de Jerusalém, né, um território estrangeiro, né, um solo não sagrado, representava como que uma ofensa, né, à religião. Ali ficava Pôncio Pilatos, né? E era um edifício que se destacava, né, daqueles do templo, pela
rudeza, né? Pela falta de composição, né? Com todos os outros, com todo o outro conjunto, né? Sagrado, né? Era uma história longa e um tanto confusa. A cidadela fora erigida pelo primeiro rei Herodes. É verdade que ele construiu o novo templo também, mas no seu modo de pensar tudo era a mesma coisa. Não havia ele erguido relicários de mármore ao Senhor do mundo romano e a seus falsos deuses, que eram demônios? Havia reconstruído a casa de Jeová somente porque afagava a sua vaidade, ou porque queria convencer seus inimigos, os fariseus, de que era um verdadeiro judeu, ou porque era supersticioso, ou porque, de acordo com certa história, foi aconselhado a fazê-lo pelo astuto Baba Ben Buta para levar o povo a esquecer seus crimes. Estes eram bastante notórios e tão numerosos que a matança dos inocentes de Belém parece ter sido absorvida pela enormidade deles. O historiador Joséfo nada diz a respeito, e pode ser que Jonas, o pescador, não tenha ouvido falar de tais coisas na distante Betsaida. Mas todos os homens de bem tinham ouvido falar do assassínio judicial dos 2 bravos rabis e seus 40 compatriotas em Jericó. Todos sabiam que Herodes era uma espécie de mau presságio para Israel. E, contudo, de certo modo, podia ser também um bom presságio. Este Herodes, André descobriu, era filho do astuto Idumeu, Antípatro, que galgara o poder graças à fraqueza do sumo sacerdote Hircano, e mais ainda aos azares da guerra. Pusera-se à disposição de Júlio César, que em retribuição o nomeou procurador da Judéia. A velha raposa teve então seu filho designado como governador da Galileia, na idade de 25 anos. Herodes, como seu pai, era inteligente, hábil, cruel, insaciavelmente ambicioso e inteiramente sem escrúpulos, nada respeitando senão o poder. E vendo que Roma agora governava o mundo, tratou de cair nas boas graças dos senhores daquela nova Babilônia. A proeza demandava bastante habilidade e sorte. Quando um chefe caía, ligava-se ao rival vitorioso com justificativas persuasivas e subornos. Tornou-se o homem de confiança de Cássio. Depois da batalha de Filipos, deu vultosos presentes a Marco Antônio, que, em consequência, fez dele tetrarca da Judéia. Não contente com isso, Herodes ousadamente foi a Roma, onde persuadiu Antônio e Otávio a consentirem que fosse coroado rei da Judéia, e dirigiu-se ladeado por eles ao templo de Júpiter, para agradecer aos deuses de Roma aquela honra. Embora amigo particular de Antônio, imediatamente conquistou o apoio de Otávio, depois da queda do grande amante em Ácio. E graças ao favor desse primeiro Augusto, bem como por meio de alguns hábeis e brutais assassinatos, tornou-se rei dos judeus, tanto de nome como de fato. Então, aqui é uma pequena história do Herodes, né? Daquele que nós vemos no Novo Testamento, né? Não apenas porque fosse estrangeiro, ou mesmo um tirano, que seus súditos o odiavam tão intensamente, mas porque,
como complacente criatura do Senhor do mundo, parecia quase a personificação daquela obscena blasfêmia alçada sobre o Tibre. Os judeus detestavam de modo especial as águias romanas como símbolos do vil culto de César, insignificante criatura do único e verdadeiro Criador. Nem mesmo a magnificência do templo que Herodes havia restaurado podia apagar esse fato das mentes dos devotos judeus. Verdade é que se mostravam orgulhosos do próprio edifício e muitos pareciam satisfeitos de que possuísse, fosse como fosse, tal esplendor e beleza. Talvez não lhes ocorresse que estavam pagando elevado preço por aquilo que deveria ter sido, pelo menos da parte de Herodes, um insulto sincretista ao Altíssimo, a quem enfileirava ao lado de Júpiter e Astarte. Nós vimos um pouco sobre esses deuses, né, pagãos, na biografia de São Paulo, né, e como que os romanos, né, eles absorviam esses deuses no panteão deles, né? Os romanos sempre foram ecumênicos, né? Como nós gostamos de nos caracterizar hoje, né? Eles sempre assumiam os deuses dos povos conquistados por eles, né? Uma espécie de política, isso, né? De aceitação cultural dos romanos aos povos que eles conquistavam, né? Isso me lembra essa coisa de colocar os deuses dos povos conquistados no panteão grego, me lembra, desgraçadamente me lembra, né? Os encontros de Assis, em que o Buda foi colocado do lado do sacrário na igreja de São Francisco, né? Em Assis, imagina. Tem uma igreja lá de São Francisco e o Buda foi colocado do lado do sacrário no encontro de 83, se não me engano, feito por João Paulo II. Depois esse altar foi destruído, caiu o teto da igreja em cima desse altar, né? Mas então essa é a história um pouquinho da história das tramas de Herodes, né? Enfim, onde eu estou aqui? Vou descobrir. Astarte, sim. Mas o próprio Deus havia permitido isso por motivos só seus. Os dois rabis que arrancaram as águias do grande portão do templo tornaram-se para sempre heróis de Israel, ainda mais depois que eles e seus 40 bravos cúmplices foram queimados por ordem de Herodes. Estava ele moribundo a esse tempo em seu palácio em Jericó, e quando a vida se separou do seu corpo apodrecido, os judeus guardaram aquele dia com o Yom Tov, um alegre dia santo no qual nenhum luto era permitido. Isso ocorreu próximo ao nascimento do jovem Simão. Agora estava governando um filho de Herodes, conhecido como Herodes Agripa I, homem tão corrupto como o pai e mais bronco e estúpido. Esse Herodes Agripa foi aquele que mereceu o silêncio
de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele já estava condenado, e é uma das cenas mais tremendas da vida de Nosso Senhor aqui na Terra, né? Quando ele se silenciou frente a um ser humano, né? Quer dizer, quando Nosso Senhor se silencia frente a uma alma, é porque ele não tem mais nada que fazer com essa alma, né? Ela já está perdida, né? Contudo, havia também um elemento de esperança na ascendência da linhagem herodiana. Pela primeira vez na história dos judeus, um não-judeu se havia tornado governador da Judéia. A significação escriturística desse fato não passava despercebida, particularmente entre os nacionalistas, mais numerosos e influentes na Galileia, pois lembrava uma famosa profecia messiânica. Simão deve tê-lo ouvido pela primeira vez dos lábios de seu pai, quando tinha 6 ou 7 anos. De fato, quase todo menino judeu poderia citar as impressionantes palavras proferidas 100 anos antes pelo moribundo Jacó. Abre aspas. Não se apartará do cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Amarra à videira o jumentinho, à cepa o filho da jumenta. Lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como leite. Gênesis 49, versículos 10 a 12. Enigmáticas eram algumas dessas expressões, mesmo para os mais sábios rabis e doutores. Era óbvio que se referiam ao Messias, o filho da mulher que, pela promessa de Deus a Eva, pisaria a cabeça da serpente. Àquele que, como dizia o profeta Moisés, deveria ser obedecido sob pena de morte. O filho de Davi, o príncipe da paz, o ungido do Senhor, o santo. Havia pelo menos 456 referências explícitas no Antigo Testamento ao grande libertador que Deus mandaria a seu povo no tempo devido. Aqui ele cita, para essa afirmação aqui, uma obra, né, The Life and Times of Jesus, the Messiah. Então, está aqui a referência na nota 6 da página 39. Né? Todas as profecias posteriores haviam apontado com especial insistência para alguém que viria salvar não somente Israel, mas todos os homens que quisessem recebê-lo. E note que esse salvar Israel, para aqueles judeus obstinados, foi entendido como salvar a nação, salvar o poder temporal de Israel. Não é? E até hoje, os judeus obstinados acreditam nisso, né? Que o Messias virá, porque eles não acreditam em Nosso Senhor, para implantar, né, uma espécie de governo mundial sob o poder de Israel. Né? É isso que eles acreditam até hoje. Eles transformaram a nação deles em nação, o Messias é a nação dos judeus, né? Certamente havia necessidade dele em toda a parte, e especialmente na Palestina, dele o Salvador, né? Pois na vida pública e privada dos judeus,
nesses muitos anos, tornara-se evidente, sob influências tanto helênicas como pagãs, uma rápida deterioração, uma crescente confusão moral e intelectual. Ou seja, Israel agora não estava sendo invadido militarmente, né? Como foi várias vezes na sua história. Né? Eles foram subjugados pelo poder de outros povos, mas agora estava havendo uma subjugação de Israel cultural, né? Cultural, por influências helênicas e pagãs. Vimos muito isso na biografia de São Paulo, né? Contudo, este próprio fato dava nova esperança a umas poucas pessoas de profundo discernimento espiritual. Não era na hora mais escura que se podia procurar o primeiro sinal do amanhecer? Não tinha sido sempre, quando Israel mais necessitava de auxílio, que Deus estendera sua mão onipotente para erguer seu povo e esmagar seus inimigos? Havia de fato um grupo insistindo em que o exato período predito pelo profeta Daniel já havia decorrido e que o Messias, portanto, já devia ter nascido. A maior parte dos doutores, porém, recusava-se a tomar isto a sério, pois provinha de um judeu da diáspora a quem não queriam conceder o nome de profeta, e porque a linguagem da profecia claramente implicava o que a eles parecia incrível, o rebaixamento e morte do justo. Incrível isso, né? Porque o próprio povo de Israel, que tinha nas suas escrituras a história de um justo, que é pré-figura de Nosso Senhor, né? Que sofreu amargamente, né? Essa coisa do sofrimento do justo é uma das coisas mais incríveis, né? Mas o próprias escrituras judaicas têm um livro que narra exatamente isso, né? Que é o livro de Jó, né? Que é prefigura de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O rebaixamento e a morte do justo. Então eles não aceitavam isso. E é de fato pensando bem, né? É de fato uma coisa extraordinária isso, né? São sutilezas da nossa religião, né? André estava avidamente interessado por tudo quanto podia aprender a respeito do Messias. Conhecia todas as profecias mais famosas referentes a ele. As mais extraordinárias pareciam indicar, pela perspectiva que temos do Antigo Testamento, primeiro, que ele nasceria de uma virgem. Segundo, em Belém da Judéia. Aqui, para cada uma dessas afirmações, tem a referência, principalmente em Isaías. Não, tem Gênesis, Deuteronômio e Daniel também aqui. Então vamos lá. Que ele nasceria de uma virgem em Belém da Judéia, quando for tirado o cetro de Judá, depois de numerosos anos especificados por Daniel. 5. Seria aquele a quem Moisés mandara os israelitas obedecerem, sob pena de destruição,
6. Aquele que estabeleceria um reino eterno e governaria com grande poder e glória, de que seu povo partilharia. E contudo, 7, seria desprezado, incompreendido, zombado, torturado e vergonhosamente entregue à morte como um criminoso. E isso está no capítulo 53 de Isaías, Zacarias capítulo 13 e Salmo 21. Tá? Essa parte é que era absolutamente inconcebível para os judeus. Né? Essa 7ª característica aí do Messias. Seria desprezado, incompreendido, zombado, torturado e vergonhosamente entregue à morte como um criminoso. Né? Salmo 21, vocês estão lembrados? É aquele que Nosso Senhor repete na cruz, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Centenas de passagens ainda mais complicadas eram aceitas como tendo alguma referência a ele, embora as interpretações diferissem largamente. Havia, por exemplo, uma linha em Zacarias. Abre aspas. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Zacarias 11, versículo 12. Sábios rabis tomavam isso como significando que o Messias daria 30 preceitos a Israel. Davam também explicações figurativas de algumas outras afirmações do mesmo profeta. Abre aspas. E eles voltarão os seus olhos para mim, farão lamentações sobre aquele que traspassaram, como se fosse um filho único. Se alguém lhe disser, que ferimentos são esses em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos, responderá ele. Fecha aspas. Zacarias 12, capítulo 10, versículo 10, capítulo 13, versículo 6. Tais expressões eram tidas quase unanimemente como referentes à era messiânica que estava por vir, e acreditava-se que os sofrimentos seriam aqueles de que, por um glorioso rei, o povo judeu seria então libertado. Semelhantes teorias se propõem a explicar a curiosa referência do Salmo 117 a, abre aspas, pedra rejeitada pelos construtores que se tornou a pedra angular, fecha aspas. Olha que coisa interessante que o Walsh está fazendo aqui, né? Ele está, antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo um apanhado de como que os judeus consideravam a vinda do Messias, né? Com essas referências curiosas, misteriosas dos seus próprios escritos, né? Dos profetas, que era a única coisa que se tinha na época, né? Como referência ao Messias. Então, os judeus, eles se preocupavam profundamente com essas questões, né? Eles não desprezavam essas questões, tá certo? Eles prescrutavam, né? Essas palavras, essas expressões, né? Para discernir, né? O que estava por acontecer. Como nós fazemos, né? Muitas vezes loucamente, né? Com o livro da Revelação, o Apocalipse, né? De São João, hoje, né? Nós estamos lá tentando interpretar, né? O anticristo, tentando interpretar quando será o fim do mundo, quando será o juízo final, enfim. Assim os judeus faziam com o Messias, né? Como é que seria esse Messias? O que ele viria fazer aqui? Quando é que ele viria? Como é que seria a característica da vinda dele? Como é que se
identificava esse homem quando ele estivesse aqui, nascido, né? Essas coisas todas. Não parece que André tenha chegado até esse ponto nos seus estudos messiânicos. É provável que não. Deixavam-se, em geral, as passagens mais abstrusas e difíceis aos exegetas, de longas barbas, que gostavam de sondar profundamente as velhas palavras e de multiplicar distinções esmiuçadoras. É o que nós fazemos hoje, né? Com esse escrito misterioso de São João, né? Esse processo conduzia alguns à sabedoria, mas a maior parte dos judeus, inclusive muitos rabis e doutores, contentavam-se em acompanhar a via humana de menor resistência e em dar ênfase ao que era mais evidente nas páginas e mais páginas das Sagradas Escrituras. A glória, o poder e o triunfo do Messias por vir. Parece não ter ocorrido a nenhum deles que ele podia ter 2 adventos. Era bem mais fácil conjecturar que haveria outro grande guerreiro e chefe, sucessor e descendente do rei Davi, que expulsaria o porco romano da Terra Santa à ponta de espada e ditaria a lei a todas as raças inferiores ao redor, até mesmo nos mais distantes quadrantes da Terra. Alguns iam tão longe a ponto de imaginar que a natureza física partilharia de seus triunfos. O chão cintilaria de ouro e de pedras preciosas. O suculento trigo cresceria tão alto como as árvores. Todas essas características, né? Por exemplo, essa do descendente do rei Davi, que ia ditar a lei a todas as raças, e que seria um grande guerreiro, etc, 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 foi exatamente a ideia de um grupo a qual pertencia Judas Iscariotes, né? E por isso ele ficou tão raivoso com Nosso Senhor quando ele anunciou a sua paixão, né? Então, Judas, naquele momento, ele se convenceu de que aquele não poderia ser o Messias. Porque como que um guerreiro, um homem que ia libertar Israel do porco romano, né, poderia anunciar a sua própria morte na cruz, né? Esse é o grupo, né, que acreditava no Messias como um guerreiro, né, um guerreiro material, né? Acreditava no poder temporal do Messias. Das palavras e atos ulteriores de Simão Bar Jonas, evidencia-se que a sua concepção do Messias, à medida que avançara para a idade adulta, era da vasta maioria do povo judeu. O Simão também achava isso, né? Poucos poderiam imaginar o justo vindo para sofrer em expiação pelos pecados do mundo e muito menos pelos pecados de Israel. Todos sabiam que Moisés havia sido punido por desobediência, que o cativeiro da Babilônia tinha sido castigo por conivência com a idolatria. Contudo, o velho senso de culpabilidade tinha dado lugar a uma orgulhosa complacência, nascida em parte, sem dúvida, na consciência de possuírem virtudes bem reais. Os chefes judeus esqueceram-se de que eram um povo eleito, não em virtude de qualquer excelência própria, mas graças ao favor concedido por Deus a Abraão. Essa espécie de presunção toma facilmente posse de classes há muito estabelecidas em riqueza e poder.
Então, que coisa extraordinária isso aqui, né? Como que a decadência do povo judeu se deu exatamente pela riqueza e pelo poder. Não é? E isso se dá no nível individual com todos os seres humanos, né? Tá certo? Quer dizer, os chefes judeus esqueceram de que era um povo eleito não em virtude de qualquer excelência própria, mas graças ao favor concedido por Deus a Abraão. Isso não passava mais pela cabeça dos rabinos e dos doutores da lei, né? Certo? Eles começaram a incorporar os seus méritos próprios, né? Esquecendo de Deus, né? Do contrato que Deus fez com Abraão, né? A doutrina do pecado original, em particular, tinha sido quase inteiramente esquecida em Israel. Uma coisa impressionante, né? E quão isso é parecido com o nosso caso hoje, né? Veja, o povo eleito hoje é o nosso, é o povo eleito, a continuação do povo eleito é a Igreja Católica. A Igreja Católica é o povo eleito. Mas nós fomos eleitos pelos nossos próprios méritos? Claro que não, né? Tá certo? Nós esquecemos isso, né? Nós somos a continuação do povo eleito, né? Riqueza e poder nos fazem esquecer isso, né? A doutrina do pecado original, em particular, tinha sido quase inteiramente esquecida em Israel. A doutrina do pecado original é uma doutrina chave para o entendimento de quase tudo que acontece no mundo e que acontece individualmente, né? A doutrina do pecado original é uma chave para o entendimento psicológico do homem, né? Para o entendimento de todas não é Nietzsche nem Freud a chave desse entendimento. A chave do entendimento é a doutrina do pecado original, né? Da desregulação da harmonia entre inteligência e vontade, né? É isso que é o pecado original, né? A nossa inteligência, primeiro, é fraca. Segundo, a nossa vontade está descoordenada com a nossa inteligência, né? Nós sabemos às vezes o que é certo, mas a nossa vontade não age para fazer o que é certo, né? A inteligência deve procurar o verdadeiro e a vontade deve agir na direção do bem. Isso não está desconjuntado em nós por causa do pecado original, né? É certo que permanecia ainda audazmente exposta nas primeiras páginas do livro do Gênesis. Isso tornava ainda mais espantoso que ninguém a pregasse e que mal se acreditasse nela. Que é exatamente o que hoje acontece no povo eleito, que é a Igreja Católica. Ninguém mais fala sobre o pecado original, né? Hoje nós temos uma doutrina da salvação universal, né? Talvez seus recentes pesares tivessem feito os judeus esquecer a tragédia primitiva que foi o começo da história humana. A grande tragédia, né, da queda. Talvez a visão de imponentes campos de trigo tivesse pouco a pouco chegado a apagar de suas mentes a memória da árvore da ciência, do jardim fechado, da espada flamejante. Um futuro construído de sonhos esperançosos tornava-se mais real do que um passado tão doloroso e tangível como os rochedos da Judéia. De novo, né? Estamos sonhando com um paraíso terrestre sem sofrimentos. Estamos esquecendo que a nossa vida aqui gira em torno dos
sofrimentos, né? Como dissemos ontem, né? Curioso fato é que esta espécie de idealização se torne por vezes o próprio estofo de que são feitos os materialistas. Idealização, né? Essa idealização aqui, gente, é o precursor do que se chama idealismo hoje, não é? Do romantismo, do subjetivismo, do racionalismo. Todas essas palavras são mais ou menos sinônimos para nós. Não é? Isso já aconteceu com o povo eleito. Então, por isso, Deus nos conhece muito bem. Nada surpreende a Ele, né? No nosso estado atual, né? Nós estamos passando isto, né? Curioso fato é que essa espécie de idealização se torna por vezes o próprio estofo de que são feitos os materialistas. É porque amam este mundo, suas satisfações e seu poder, que se afastam de suas imperfeições em direção a um mundo imaginário, em que desejam ver aquelas satisfações plenamente realizadas. Mas na carne, aqui e agora. Não é para depois, não. Somente um mistério de graça poderia transformar tão mundanas aspirações em esperança espiritual. Somente o mistério da graça. Sim, Simão era bastante humano. Era provavelmente um judeu típico de seu tempo. Honesto, destemido, afetivo, corajoso e não pouco preso ao mundo. Então veja, ele está querendo dizer, ele está querendo pintar esse quadro para nós, para nos tornar conscientes dessa psicologia de Simão. Simão era esse judeu que tinha esquecido o pecado original, que estava preso às satisfações desse mundo, né? Tá certo? Esse era Simão, honesto, destemido, afetivo, corajoso e não pouco preso ao mundo. Provavelmente pensava menos no Messias do que André. E em tais sonhos, que sua mente mais prática consentia em acarinhar, deve ter havido algo de personalismo e de egoísmo. Se aparecesse, o rei dos judeus necessitaria do braço forte, do olhar agudo, do raciocínio lento, mas decidido, da linguagem hábil, porém franca, de Simão Bar Jonas. Homens humildes de Israel tinham até então ascendido a elevadas posições, sem ceder à corrupção de soberanos inescrupulosos como Antípatro e Herodes. De tais assuntos, ele e André devem ter falado muitas vezes na viagem de regresso a Betsaida e às praias da Galileia, depois da grande festa em Jerusalém. Foi provavelmente Simão quem mais falou a respeito. Aqueles eram grandes tempos, e pode-se imaginá-lo dizer que não pretendia ser, para o resto da vida, escravo do vento e da água, como seu pai. Olha que belíssima descrição, né, do Walsh, das concepções, das visões de vida, das perspectivas que tinham Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, né? Então, por aqui a gente vê como aqueles homens daquela época recebeu o Messias, né? Através do olhar de um homem que seria escolhido
pelo Messias como seu vigário na terra. Não é? Veja que formação complexa da psicologia desse homem. Não é? Que sutileza, que delicadeza que Deus vai usar com esse homem. Não é? Como que ele usará esse homem para dirigir a sua igreja? O primeiro dirigente da sua igreja, o primeiro dirigente da nova versão do povo eleito, né? Veja quem ele vai escolher, né? Então, toda essa confusão de interpretações exegéticas, né, sobre a vinda do Messias estava na cabeça de Simão Bar Jonas, né? E nós podemos muito bem nos imaginar nesse ambiente, né? Nos imaginar nesse ambiente da espera do Senhor, né? As virgens do templo, elas esperavam também a vinda do Senhor, porque elas sabiam que ele viria através de uma virgem, né? Nossa Senhora Maria, ela esperava a vinda do Senhor por meio de uma virgem, não é? Mas na sua humildade, ela nunca pensava que seria ela. Então, todas essas características externas do Messias passavam pela cabeça das pessoas, né? Tá certo? E esses irmãos pescadores também participavam, de alguma forma, dessas expectativas, né? Então aqui nós estamos falando de expectativas, né? Nosso Senhor ainda não nasceu, mas expectativas, né, de como seria esse Messias, né? Então nós acabamos o capítulo 3, acabamos de ler a página 42, eu termino aqui a leitura e pergunto se há alguma observação ou pergunta de vocês. Diante dessa beleza. Desculpa, mas é rapidinho, é que eu já estou saindo. Essa descrição do São Pedro aí me fez ter orgulho de receber o apelido de São Pedro antes do Pentecostes. Não, ele vai. Vocês vão. A gente vai rir muito de São Pedro ainda. Vocês vão ver como impetuoso ele era. Mas Ana Paula, diga. Eu ia falar o seguinte, que diante a beleza dessa leitura, né, que a gente... Eu não imaginava que ia ser tão bonita quanto a de São Paulo, né? Porque São Paulo foi tão bonita, né? Não, aquilo... Agradecer, rezar pela alma desse autor também, né? Sim. Está nos proporcionando. Acho que cada vez que a gente lê um livro desses, a gente deveria mesmo rezar pelo autor do livro. Né? Que é só a graça de Deus mesmo para... Como é que pode ocorrer alguém escrever dessa forma, né? Com tão poucos dados, vamos dizer assim, como ele disse que tudo bem, ele falou que havia uma bibliografia extensa, mas é algo tão distante, né? Uma pessoa conseguir refazer toda essa... Que ele vai falando e a gente vai imaginando, a gente vai visualizando tudo, né? Vai vivendo. É uma riqueza, né? Vai vivendo aquela atmosfera, né? E é muito mais difícil escrever sobre São Pedro do que sobre São Paulo.
justamente por causa da falta de cuidados, né, dessa vida pessoal dele. E ele, esse autor reconstrói para nós, né, o ambiente judaico, né, aquele ambiente que recebeu o Messias, não é? Com todas as confusões que havia em torno das interpretações das Escrituras, não é? Que foram que se confirmaram na vida de Jesus. Só os obstinados não viram as confirmações de todas as profecias. Quer dizer, em Nosso Senhor, todas as partes misteriosas das 456 referências do Antigo Testamento ao Messias foram esclarecidas, né? Mas para quem não era obstinado. Veja, o esclarecimento é do intelecto, não é isso? Então, esclarecidas essas partes misteriosas, toca à vontade aderir. Mas os obstinados não movimentaram a vontade a aderir ao Messias. Tá certo? Então, é isso. Quer dizer, esse é o nosso problema. A nossa vontade não adere às conclusões da nossa inteligência, da nossa razão, né? Nós podemos nos obstinar. Esse é o perigo que nós corremos em toda a nossa vida, não é? Porque a nossa vontade está descontrolada, não é? Ela está descoordenada. A nossa inteligência é fraca. Mas, quando nós chegamos a alguma conclusão de razão, de lógica, a nossa vontade tem que aderir, só que ela é fraca também. Ela não adere. Aquilo que São Paulo falava, né? Eu sei o que eu devo fazer, mas não faço. Eu sei o que eu não posso fazer, mas faço. Não é? Em resumo, foi o que ele falou. Não é? Então, ele chamava de lei perversa, né? Que existia dentro dele. Que você só pode entender pelo pecado original. Você não pode entender pela psicanálise de Freud, enfim, ego, superego, id. Uma coisa louca, né? A Giovana levantou a mão. Salve Maria, bom dia. Salve Maria, bom dia. Nessa questão aí do desespero, da obstinação, em saber, né, o tempo, quando que vem, o sacramento da confissão é um dos meios de acalmar, né, essa vontade, né? Claro. Por quê? Porque é uma humilhação, né? Confissão é uma humilhação. Nós nos humilhamos. Sim. Né? E isso é uma coisa muito boa para vencer a obstinação, né? Porque a obstinação é uma coisa orgulhosa, né? É uma coisa de soberba, né? A confissão é saber, realmente é humilhação, é saber que você não vai conseguir decifrar, você não sabe quando que vem, então é melhor você se preparar agora do que ficar tentando descobrir, né? É isso mesmo. Todos os sacramentos da igreja foram feitos para nos preservar, né? E veja como é que, voltando a um assunto que eu já falei para vocês, né? Veja como é que a cultura moderna ataca a doutrina do pecado original, certo? De várias formas. Hoje nós temos um sistema doutrinário estabelecido para atacar a doutrina do pecado original, não é? Porque da doutrina do pecado original é que surge os 10 mandamentos da lei de Deus, né? No paraíso, se o Adão tivesse ficado lá com Eva, se nós estivéssemos lá hoje, não havia o decálogo, não havia as tábuas da lei. As tábuas da lei é para o homem na queda. E qual que é o sistema hoje adotado para destruir na nossa cabeça
toda essa questão do pecado original e do decálogo chama-se ciência moderna. Ciência moderna. Tá certo? É a doutrina que convence o homem moderno a não aceitar mais o livro do Gênesis. Eu já falei isso amplamente para vocês. Né? Professor, até na biologia eles colocaram que tudo que atrapalha a ciência deles, eles têm que fazer alguma ligação teológica, digamos assim, né? Então, na biologia, existe o pecado original do primeiro antígeno. Eu sei. E eles querem apagar isso de qualquer forma. Querem porque querem. Na biologia surgiu, na verdade foi na área da biologia que surgiu o grande ataque aparente ao pecado original, que foi a evolução, né? Agora, eu digo que foi antes, foi com Copérnico que esse ataque começou. Sim. Eu sempre digo que se não fosse Copérnico, não existiria Darwin. Então veja, a destruição do livro do Gênesis começa pela ciência. A ciência, tá certo? Então, esse ataque, digamos assim, na época em que nós estamos considerando aqui, né, esse esquecimento dos rabinos e dos doutores da lei, né, dessa doutrina do pecado original, essa sedução pelo mundo, pelos prazeres do mundo, essa coisa de afastar o sofrimento da perspectiva humana, é o esquecimento daquela fala que Deus falou pro Adão, né? Agora você vai ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. O que isso é, senão que a nossa vida girará, depois do pecado original, em torno do sofrimento. Não precisa nem você, digamos assim, você levantar ou se lembrar do grande sofrimento redentor nosso, que é nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas antes mesmo dele, Deus Pai já tinha dito que a vida do homem na terra seria em torno do sofrimento, por causa do pecado original. Veja, pecado original é a chave de entendimento da realidade da nossa vida. Pecado original não é uma imaginação. É uma coisa real e é a chave de entendimento da nossa vida. Tá certo? Aqui sofre todo mundo. O rico, o pobre. O preto, o branco. A única diferença disso é como cada um que sofre encarará este sofrimento. Tá certo? É a única diferença. Lembra? Tinha 3 cruzes no Calvário. A de Nosso Senhor, que era o justo, que estava sendo penalizado. A do mau ladrão e do bom ladrão. Tá certo? Então, o mau ladrão encarou o sofrimento como o homem moderno encara. Como uma desgraça, como uma coisa terrível. E ele estava cobrando do justo o quê? O que os judeus estavam cobrando. Ah, se você é Deus, desce aí da cruz, etc, etc. Estava sofrendo igual ao justo e igual ao bom ladrão. E o bom ladrão, como é que ele fez? Ele encarou o sofrimento como deve ser encarado. Ou seja, o que São Dimas fez? Ele fez uma confissão. Uma confissão. Ele falou assim: eu estou sofrendo porque eu mereço. Tá certo? E aí ele olhou para o justo e pediu misericórdia ao justo. Então, essa é a forma de encarar o sofrimento. A forma do mundo moderno é do mau ladrão. Tá certo? E o justo está lá para os dois. Se o outro também tivesse feito a confissão e se arrependido, ele se salvaria. Não é isso? Então, o Calvário também é um modelo de entendimento do mundo. Eu digo, além de toda a monstruosidade que estava ocorrendo ali, né, que era a redenção, o Calvário é uma lição histórica de aprendizado, tá certo? Fora todas as outras coisas,
ela nos diz exatamente como que nós devemos encarar o sofrimento. E, além disso, como os homens, de um modo geral, encaram. É uma lição de psicologia também, o Calvário, né? Dessa perspectiva. Né? Sofrer, todos nós sofreremos. Não há absolutamente outra lei depois da queda, depois do pecado original. Por isso que o pecado original é chave de entendimento de todos os aspectos da vida do homem. Sociais, políticos, enfim, tudo. Né? E quando a gente esquece que o sofrimento é a lei que rege a nossa vida, nós caímos aonde? Na igreja da misericórdia. Tá certo? É aí que nós estamos. Na igreja da misericórdia. Ah, Deus não é ruimzinho assim. Como é que Deus vai construir o inferno? Como é que pode? Não isso não pode ser, etc. Então, é isso que nós estamos. Hoje nós estamos na igreja da misericórdia. Tá certo? Então, tudo isso está no Gênesis, está no Calvário, está em todos os lugares que a igreja pode nos indicar. Está no ano litúrgico. E nós não vemos. A tragédia nossa é essa hoje. Não é que a gente sofra, porque todo mundo vai sofrer. Nossa tragédia não é o sofrimento. É como a gente encara o sofrimento. Não é? Então, nessa leitura a gente vê que o povo judeu já tinha se esquecido do pecado original. Pela riqueza e pelo poder. Não é? Enfim, nós estávamos procurando, naquela época, o povo escolhido estava procurando o milenarismo, né? O bem-estar infinito aqui na Terra, bem-estar físico, falta de sofrimento na carne. Tá? E não é o que nós procuramos hoje. Eu estou dizendo nós, povo escolhido. É o que nós procuramos hoje. Alguma... Opa, o Felipe levantou a mão aí, ué. Professor, salve Maria. Salve Maria. Bom dia a todos. Então, o senhor sempre comenta sobre esse assunto da vontade e da inteligência, né? E eu tenho procurado refletir sobre isso. Aí, esses dias eu estava dando uma aulinha para Laura, uma das minhas filhas, né, sobre um determinado assunto, mas aí quando eu estou ensinando ele sobre um determinado assunto, vem outras coisas na minha cabeça e vou falando, né, até deixa a leitura um pouco, aí eu volto para a leitura. Mas aí, numa dessas ocasiões, eu estava explicando para ela sobre a vontade e a inteligência, né, que a inteligência tem que domar a vontade, e porque a vontade é descontrolada. Aí eu dei o exemplo do cavalo para ela, falei, ó, você está numa estrada, aí tem dois caminhos para você seguir. O cavalo quer ir para a esquerda, é o caminho errado, e a direita é o caminho certo. O cavalo é a vontade e a rédea é a inteligência. Você tem que puxar a rédea para a direita para o cavalo seguir a sua inteligência, o que você aprendeu. E aí o senhor falou hoje que a inteligência é mais fraca e a vontade é mais forte. Eu acho que eu dei o exemplo correto, né? Porque o cavalo é mais forte que a rédea. Corretíssimo. Então, quer dizer, eu acho que eu vou continuar seguindo nessa linha. Isso mesmo. Nós somos um cavalo bravo, né? Que a maioria das vezes nós tomamos o caminho errado, né? Isso mesmo. Uma ótima metáfora para caracterizar a nossa teimosia, né? A nossa vontade descontrolada, né? Isso mesmo, Felipe. Muito bem. Paulo levantou também a mão. Bom dia, professor. Salve Maria. Paulo nada, sou eu, Márcio. Tudo bem? Mas o Paulo apareceu aqui com a mão levantada, ué. Deixa eu ver, onde você tá? É ele mesmo, Tô falando através do celular dele, tá aqui comigo. Cara, mas o que é isso? Isso aí é impressionante, hein, cara?
Mas diga lá, Márcio. 17. Mas diga lá, grande Márcio. Bom, o meu comentário é curto. Bom, basicamente, como o senhor colocou a leitura de hoje, essencialmente, é uma você está praticamente descrevendo os problemas da atualidade, né? Ou seja, a história se repete. Uhum. O que aconteceu naquela época está acontecendo agora, como Nosso Senhor veio aparecer numa época em que a fé estava decadente, os costumes estavam decadentes, consequentemente, o mesmo ocorre conosco. Né? E eu estava folheando um dos livros da Ana Paula um dia que eu estava arrumando a prateleira, e na frente de um capítulo lá tem às vezes uma citação assim, de alguma pessoa, mas uma citação muito interessante foi essa, que a história se repete e ela dá lições, mas a principal lição da história é que nós não aprendemos com os erros da história, né, com os erros das pessoas da história. Então lá vamos nós, por isso nós vamos repetindo, a história se repete. E foi muito interessante essa descrição aí do povo caindo no materialismo, no paganismo, nos 3 P's, no prazer, poder e possuir. E por isso eu vejo que Israel aí, no caso, né, o Vertus Israel, foi dominada pela guerra cultural, né? Assim como nós também estamos sendo dominados. Bom, e aí é só essa colocação que eu queria colocar. Se eu quiser enfeitar melhor esse prato aí que eu ofereço, eu agradeço. Se não, se bem que você já falou bastante sobre isso, né? Eu agradeço a oportunidade. Não, mas... Salve Maria. Fala aqui, fala Salve Maria aí, fala. Salve Maria, pessoal. Bom dia. Mas, Paulo, só um minutinho. Porque eu não explorei muito isso mesmo, não, que o Márcio levantou aqui. É uma coisa curiosa isso, né? Porque Israel foi invadido várias vezes, o povo foi dominado pela força, né? Pelos poderes temporais que estavam em torno de Israel. E isso sempre foi castigo de Deus, né? Deus deixou isso claro através dos profetas, né? Mas nessa época que Nosso Senhor veio ao mundo, Israel, claro, ele estava dominado pela potência romana, mas o pior domínio sobre Israel nessa época foi o domínio cultural, né? Curiosamente, né? Do paganismo e das filosofias decadentes já da Grécia. Nós vemos em Paulo que ele vai lá na Grécia, né, discutir com os filósofos. Na época que Nosso Senhor nasceu, a grande filosofia da Grécia já estava em decadência. Então, Israel já estava sob o domínio dos sofistas gregos, pós Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Já era uma época de decadência enorme da filosofia grega. E Israel estava dominado por isso. É como nós estamos dominados por uma filosofia que já não tem mais nenhuma relação com a realidade, né? Então, essa semelhança entre a situação do povo escolhido naquele momento da vinda do Verbo encarnado é muito curiosamente similar com a situação que nós estamos vivendo hoje, né? A gente sabe que não vai haver uma segunda encarnação, o que vai haver é a segunda vinda de Nosso Senhor, mas aí enfim, é o juízo final. Mas isso é muito interessante a gente notar que Israel ele estava sendo dominado culturalmente, né? Já era um povo tão decadente que já havia, digamos assim, um materialismo judeu, né? Já havia um contingente de descrentes naquele povo escolhido, né? Não é que eles estavam sendo dominados por uma nação... porque Roma também não queria mudar nada da religião judaica. Eles não queriam fazer... Vocês vejam que Herodes reconstruiu o templo, né?
Então, agora, o que eles estavam sofrendo era uma dominação cultural, um desfacelamento de suas crenças pela cultura que estava invadindo, né, pelo paganismo que estava invadindo, pela decadência filosófica que estava invadindo. Muito bem observado, Márcio. Eu dei pouca ênfase a isso. Muito obrigado por me lembrar. Mas vamos ver se o Paulo de fato levantou a mão agora. Oi, professor. Sou eu de novo. Só um lembrete aqui. O senhor falou sobre a religião. Uma vez eu li num livro que os romanos eles praticamente faziam as seguintes perguntas sobre os povos, né, que tinham como vassalos ou dominados mesmo, diretamente. Simplesmente o seguinte: eles davam à pessoa plena liberdade, inclusive as próprias, como a gente viu também na Paixão, eles davam aos povos a independência, a autonomia, né, vamos dizer assim, jurídica, né? Eles julgariam tudo segundo as leis e costumes deles, os romanos respeitariam, e, consequentemente, também respeitariam, né, a religião. Eles só tinham as duas perguntas básicas dos romanos: vocês têm alguma coisa contra a nossa presença aqui? E, segundo, vocês se recusam a pagar os tributos que nós vamos cobrar de vocês? Qualquer resposta sim a qualquer uma dessas perguntas, aí eles entravam quentes e quebravam tudo. Sim. Né? Aí eles impunham, né, isso mesmo. De ferro. É isso mesmo. Né? Isso era chamada Pax Romana, né? Sim, vivia todo mundo em paz desde que concordasse com isso. Mais ou menos o que muitas vezes os globalistas fazem conosco. Isso, aquele negócio. Outra semelhança. Exatamente. Nós vamos viver sem propriedade e felizes, né? Eles só querem isso. Isso mesmo. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E a Cristina deixa uma singela observação aqui. Somos mulas. Ela estava falando isso quando o Felipe estava falando daquela metáfora que ele usou com as filhas do cavalo e da rédea, né? Somos mulas, completamente. Enfim. Mais alguma observação, gente? Então, voltaremos amanhã, se Deus quiser, na página 43, capítulo 4 do livro do William Thomas Walsh, sobre a vida de São Pedro, não é isso? Tá certo? Deus lhes pague a paciência, a presença, as observações, as colocações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.